Boa, vamos lá, gente. Começando mais um DataCast, dessa vez com o meu amigo Bruno aqui. A gente vai falar sobre dados, sobre data science, né, Bruno? Então, falar sobre engenharia. Enfim, vai ser um papo bem legal. Eu acho que o legal aqui é a gente tratar de um case, né, de um use case, um projeto real que o Bruno trabalhou. O título desse podcast, quem está assistindo aí já sabe, mas o título aqui é em cima de sistemas inteligentes de reconhecimento de documentos usando o machine learning. Então, vai ser muito legal, Bruno, você contar para nós, cara, como foi essa experiência, como foi esse projeto, quais foram os desafios, assim por diante. Mas, primeiramente, agradecer você pelo tempo, pela disponibilidade em estar aqui ajudando, contribuindo para essa comunidade, né? Brigadão e mais uma vez. E antes que você se apresente, né, eu quero que você conte um pouco da sua trajetória. Né? Essa primeira pergunta que eu tenho é: nos conte um pouco sobre a sua trajetória profissional, tá bom? Tá Beleza, com eu que você a agradeço palavra, aí. Bruno. Vamos lá. Valeu, valeu. Eu que agradeço aí o convite para participar. Espero que todos gostem aí do tema, né? Mas assim, falando um pouco da minha trajetória, eu já tenho um pouco mais de 25 anos já no mercado de TI, né? Comecei como desenvolvedor, trabalhei um pouco como web designer, e aí Uhum. depois eu entrei na FGV e tô lá já há uns 20 anos. Entrei como desenvolvedor júnior, fui para pleno, sênior, migrei para uma área de CRM, quando a gente Sim. contratou o Salesforce, e depois contratamos também o Dynamics. E aí, com o advento da inteligência artificial surgindo, né, aí eu acabei migrando também um pouco para as áreas que estavam estudando e precisando de inovação, né? Então, eu Uhum. comecei, fiz um MBA em inteligência artificial, já fiz dois, na verdade, fiz bastante curso. Então, hoje eu atuo ali como coordenando equipes de desenvolvimento, equipe de CRM e assuntos relacionados com inteligência artificial. Boa. Muito bom, cara. E assim, essa experiência que você teve no passado, hoje, você acha que essa experiência ela ajuda você a desempenhar o papel que você tá hoje? Ah, cara, ajuda sim, porque eu tenho uma visão técnica, né? Uhum. Então, assim, é, tem toda a parte técnica envolvida ali com os modelos de machine learning, enfim, código Python, é, o negócio em si que eu conheço muito bem, então assim, eu tenho uma experiência já de anos no mundo acadêmico, né? Então Isso. assim, eu consigo ali transformar isso em soluções boas para a empresa utilizando inteligência artificial. Bacana, cara, interessante. Acho que eu sempre comento que esse background que a gente adquire ao longo dos anos trabalhando, mesmo em funções diferentes, isso ajuda muito a lidar, trabalhar com dados, trabalhar com inteligência artificial, machine learning, etc. Porque no fim do dia, tudo isso de alguma forma tem é derivado de, por exemplo, a gente falando de machine learning, né? Isso muitas coisas são da estatística, são desses tipos de área, né? Áreas Uhum, mais antigas aí, né? Falando de isso. engenharia de dados, eu vejo que muita coisa herda ali das áreas de banco, de administração de banco, DBA, né? Converso com muita gente que é engenheiro hoje que veio da área de database, né? Eu, Sim, sim. inclusive. Então, acho que isso é bacana. Uma coisa que queria te perguntar, Bruno, assim, você explicar para nós como foi seu início com a jornada de dados em machine learning, o que que foi o primeiro pontapé para você falar assim, eu quero especializar em machine learning, começar a desenvolver sistemas e produtos com machine learning e AI. Assim, eu tô sempre antenado ali estudando, né? Tô sempre Uhum, vendo o que tá no mercado ali, o que o pessoal tá comentando. E ciência de dados, todo mundo fala, né? Que dados é o novo petróleo. Então, assim, como eu sempre gostei de estudar e fazer muitos cursos e estar sempre atualizado, mesmo que eu não conseguisse aplicar dentro da empresa, eu acabei fazendo um MBA durante a pandemia de Big Data e gostei do assunto. Então, assim, eu achei interessante, foi através do achei. MBA que você teve essa visão ali. Eu fiz um MBA bem gerencial, onde eu vi a aplicação da inteligência artificial em diversas áreas, Uhum. RH, no direito, na administração. Então, eu consegui ver que dava para aplicar isso em muitas outras frentes aqui, né? Então, eu fui a fundo e fui estudar mais.
Bacana, bacana. E como que foi, entrando um pouco no aspecto mais desse produto de sistema de reconhecimento de documentos, conta um pouco desse projeto para nós, qual que era o objetivo de negócio? Obviamente, você vai falar só o que for Uhum. inerente à tecnologia, né? Não abrir nenhum aspecto da empresa, não. Mas assim, o que que é esse documento? O que que é esse projeto? Para que que foi? Qual que era o objetivo de negócio ali? Se você puder abrir para nós um pouco sobre isso. Claro, sem problema. Hoje a gente tinha, hoje não, né? Há uns anos atrás, a gente abre processo de matrícula, né, em determinados Uhum. períodos. E um dos processos ali dentro da ficha de matrícula do candidato é subir uns 10 tipos de documento. RG, CPF, comprovante de residência, enfim, são Uhum. mais de 10. Certo? E aí a gente precisava que tivesse uma pessoa do outro lado na secretaria olhando para ver se o documento subiu da forma correta, se ele está legível, se ele está num padrão que a gente consiga armazenar ele no nosso acervo acadêmico. Então, assim, é um grande. Então, a partir disso, surgiu a necessidade da gente tentar automatizar isso. Então, a Sim. gente foi no mercado, procurou ferramentas prontas para tentar atender. Uhum. Algumas eram bem boas, mas na hora de customizar, a gente não conseguia uma customização. E foi aí que a gente resolveu fazer dentro de casa. Para Desenvolver mesmo. resolver isso, para a gente resolver especificamente esse problema de negócio que demandava muito tempo da secretaria de ficar olhando documento por documento, né, e passível de erro também, enfim, era automatizar isso para desafogar ali a secretaria para fazer uns trabalhos mais nobres, Sim. outras coisas, né? Muito passivo a erro também, né? Humano, Sim, né? sim, Então, sim, acho que a automação e a inteligência, né? Para evitar erros humanos, erros operacionais, né, Bruno? exatamente. E me fala uma coisa, quais foram os principais desafios técnicos que você enfrentou para colocar esse produto em produção? Olha, a gente teve o desafio de pensar, né? Pensamos bastante em qual nuvem a gente ia usar, Uhum. né? Que hoje a gente tem três grandes, né? Tem o GCP, a AWS e Azure. Então a gente falou, cara, a gente precisa de serviços de nuvem para poder acelerar o desenvolvimento. E a Sim. gente precisa também, caso a gente queira trocar de uma nuvem para outra, ou até trazer isso para dentro de casa, a gente precisa ter formas de fazer isso de forma fácil. A gente pesou muito a questão da LGPD, né, a gente está levando documentos, dados sensíveis dos alunos para a nuvem, como é que Uhum. isso vai ficar. Então, isso também foi um desafio grande, conseguir ali. A gente precisou mudar um pouco a ficha, informar que pedir autorização para poder usar os documentos no processo de verificação, utilizando inteligência artificial. Então, Uhum. assim, durou um pouco mais de um ano o projeto, né? E os maiores desafios foram mais de arquitetura mesmo, um pouco técnico, porque assim, tinha muita particularidade em termos de os alunos subiam qualquer tipo de documento. Então, assim, não Sim. tinha um padrão. Então, assim, ele pega a foto dele, bota na mesa, tira uma foto. Então, assim, tem outras coisas em volta, né? Uhum. Tem outro documento do lado do outro. É o documento do pai que ele sobe no campo dele. Então, assim, tinha muito problema desse tipo que a gente precisava sanar. Então, tecnicamente falando, foi bem desafiador também fazer com que o crop da imagem ali, né, a Uhum. segmentação dela funcionasse de forma bem redondinha para não deixar passar nada, né? Uhum. Enfim, foi um período ali de bastante que despendeu muito tempo da galera de ficar ali analisando e vendo se estava tudo certo, se o modelo estava atendendo. Bacana. Cara, bacana. E você pode abrir sobre as tecnologias que vocês usaram para desenvolvimento desse produto? Sim, sim. A gente primeiro classificou as imagens, Uhum. né? Ali, porque são vários tipos, e aí a gente resolveu não colocar tudo num modelão, a gente resolveu
colocar cada um no seu quadradinho ali, para caso a gente quisesse aumentar depois e retreinar, não afetasse o modelo como um todo, né? Uhum. E aí ali a gente usou a arquitetura ResNet, né, e implementou o MXNet para treinar a rede utilizando dataset customizado e Legal. hiperparâmetros ajustados, tá? Uhum. Fez o trabalho de segmentação utilizando também o ResNet ali 34 com PyTorch. Então isso foi um trabalho manual muito grande e a gente usou uma biblioteca da AWS que a gente tinha que pegar as imagens que a gente subiu, né, e ficar segmentando ela direitinho para ele entender ali o que que era de fato o que a gente estava querendo Uhum. recortar daquela imagem ali com vários ruídos em volta, né? E também usamos o OCR, que aí a gente já estava pensando no futuro, automatizar a ficha em termos de Bacana. preencher ela de forma automática, e aí a gente usou, como a gente escolheu ali a AWS, né, como Aham. nuvem, Tract da AWS, que usa modelo de Deep Learning, para poder fazer o OCR ali de todos os documentos, fazer extração e guardar isso num banco para a gente futuramente utilizar. Muito legal, cara. Muito interessante. E assim, eu imagino que, pelo que eu entendi, você tinha um modelo para um tipo de documento diferente. Por exemplo, RG era um modelo, Sim, CPF era um modelo. sim. Entendi. Então você É porque tinha muita segmentou os modelos, né? particularidade, né? Tinha muita Uhum. particularidade entre um e outro. Então a gente tentou achar vários, assim, a gente viu várias formas, tá? A Sim. gente treinou tudo junto, aí, tipo, tava tudo junto, tava legal, o modelo tava com acurácia boa, chegou um documento novo. Esse documento novo teve que eu tive que testar tudo de novo, porque ele acabou inferindo Uhum. nos outros modelos que já estavam teoricamente prontos, né, e bons, ele acabou impactando. Então a gente resolveu separar e aí hoje a gente consegue fazer ajuste fino em cada um, mudar Legal. e nenhum interfere no outro. Faz todo sentido porque você tem modelos menores, mas modelos mais especialistas, né? Exatamente. Eu tive uma grande questão ali, era a quantidade de documento que eu Uhum. tinha para treinar, né? Então, assim, Interessante. tinha tipo de documento que eu não tinha tanto. Então Uhum. isso acabava impactando no resultado como um todo ali, se eu estivesse Exato. treinando tudo junto. Então, como eu tenho ali um modelo pequeno e com menos quantidade, eu consigo trabalhar ali ele de forma diferente. Animal, cara, fantástico. E assim, você comentou sobre a parte tecnológica ali, né? O modelo de vocês tá hoje em produção na AWS. Isso. Mas quais serviços da AWS, que eu acho que você falou, eu perdi aqui, que você Olha, usa ali para hospedar esses modelos? o código está lá, tá tudo em Lambda lá, Lambda né? O, Functions. o, o, o código Python. A Uhum. gente usa o Textract para fazer ali o OCR. Legal. A gente usa o Segmentation, o Recognition. A gente usa bastante serviço lá, mas esses são os principais ali que a gente usa na AWS ali. Uhum. Fantástico, bem bacana. SageMaker, SageMaker, no caso, o SageMaker você usou para análise de exploratória do dado, notebooks, isso, ou você tem algum isso. modelo específico da AWS que vocês Não, usaram? não, foi tudo em Não, notebook. notebook mesmo, né? Trabalhar com os É. notebooks, que é muito bom, né? Inclusive. Uhum, uhum. Te dá mais autonomia, né? Com certeza. Cara, uma outra dúvida aqui que eu tenho, né? Você pode nos contar sobre como que esse projeto de reconhecimento de clientes, desculpa, de documentos, o quanto ele trouxe de impacto? Você tem esse número, ou se você pode abrir, obviamente. Eu falo assim, na produtividade, o quanto que as pessoas deixaram de fazer um trabalho operacional e passaram a fazer um trabalho mais nobre. 80%. 80%, né? Incrível. 80%. 80% assim, porque ele já traz ali, né, o mesmo sistema que eles tinham, que é abrir arquivo por arquivo e Uhum, verificar, eu, eu coloquei uma coluna onde eu digo se ele foi aprovado ou não pela IA. E aí, se já foi aprovado pela IA, a pessoa nem olha. entendi. Ele já vai ali direto no outro que não passou pela IA, e aí ali mesmo ele já sinaliza para mim qual foi o problema
e nisso já me alimenta também um outro sisteminha que a gente criou, que vai fazer com que a gente retreine o modelo depois e vá refinando ele para ele ficar melhor ainda e a gente conseguir aumentar esse 80% aí no futuro. Incrível. 80% é muita coisa, cara. Assim, É, é absurda. Se a gente for, se a empresa, né, quiser fazer um cálculo de retorno sobre o investimento, ela conseguir computar a quantidade de horas que dos colaboradores que ganhou em cima disso, né? Então, é um valor muito alto, né? bastante Muito coisa. legal. Bacana. E como que você vê, Bruno? Como que você vê a evolução dessas tecnologias de reconhecimento de imagens? E qual o papel de machine learning nesse tipo de transformação? Como que você vê a evolução disso, até as tendências? Ah, cara, é assim, quem não utilizar vai acabar ficando para trás, né? É Uhum, aquilo. A gente conseguiu economizar 80% do trabalho de secretaria ali, as pessoas vão poder fazer trabalhos mais nobres. Você imagina se no futuro ali a carga aumenta, uhum, você não consegue, você vai ter que trazer mais pessoas, você vai ter que gastar mais dinheiro contratando mais pessoas. Então, assim, as empresas que pensam em crescer, elas têm que pensar em automatizar o máximo possível ali dessas tarefas que são repetitivas, que são rotineiras ali, que hoje, né, você consegue fazer isso com pouco custo, com pouco esforço, né? sim, Tem muita ferramenta pronta para automatizar tarefas repetitivas e que quem não usar vai ficar para trás. boa. E pensando em tecnologia para essa área de reconhecimento de imagens, o que que você tem visto no mercado? Qual evolução você tem acompanhado com relação a isso? Cara, assim, eu ainda não consegui ver o uso, por exemplo, da IA generativa Uhum, nesse meu modelo, tá? Eu não vi ainda a aplicabilidade, mas é algo que tem que se pensar no futuro ali, é, em alguma questão dessa de eu poder utilizar isso para absorver esse ganho também, né? Que a IA generativa está trazendo também um ganho absurdo. uhum, O Copilot, ChatGPT, então assim, a gente tem que surfar a onda, né? E trazer aí o que eles têm de melhor para aqui para dentro. O que eu vejo no futuro para mim, por enquanto, e eu já estava prevendo isso, é essa questão do OCR, né? Que é feito muito bem lá na AWS, e aí com essa extração aí eu posso pensar em ganhar tempo no preenchimento da ficha. Hoje, uma ficha gigante, que o candidato tem que preencher aquilo ali manualmente. Se eu peço primeiro para ele subir um documento, eu passo o ACR e já preencho para ele, eu ganho uhum, velocidade. Então, eu ganho ali, né, escalabilidade ali em termos de conseguir atender mais gente em menos tempo. exato. Exato, perfeito. E assim, hoje tem tecnologia usando o AI, né, para ler um documento, ler uma imagem e extrair todo o texto que está ali, né? A gente Uhum, consegue fazer isso muito bem hoje, né? Então sim. já você vê como uma evolução até do seu modelo ou da sua Uhum, solução ali, não só reconhecer, mas também ajudar a extrair informações, né, para agilizar o processo de sim, onboarding, matrícula, esse tipo de coisa, né? sim. Bacana, cara, interessante. Você chegou a testar algum modelo de AI já ou não? Ainda não fez um teste? Não, Ainda não. sim, o modelo de machine learning ainda vai muito bem, né? É. Bacana. Outra pergunta que eu tenho aqui, Bruno, é a seguinte: na sua experiência, quais são os erros mais comuns que as empresas cometem ao implementar soluções de reconhecimento de documentos? Olha, eu recomendo fortemente que tenham, que assim, principalmente empresa educacional, empresas Uhum, que não têm o core ali TI, né, que já tenham ali uma bagagem boa de nuvem, de arquitetura, né, para poder estar te apoiando nisso. Ter uma uhum, quantidade grande de documentos é fundamental. Se você tiver poucos documentos, seu modelo não vai ficar legal. Então, sim. assim, você vai ter que levar algum tempo aí captando mais documentos, Uhum, né? E isso foi até um problema que eu tive, porque quando eu fui treinar o modelo, a gente, nos anos todos que a gente armazenava os documentos, a gente armazenava o documento já tratado, porque depois que o candidato subia o arquivo, a gente passava ele num programinha que a gente criou
para fazer ele, para tratar, fazer exatamente o crop, né? Uhum. E converter ele para preto e branco em PDFA, para guardar no acervo. Certo. E eu só tinha esses documentos. Então, eu só tinha documento bom. Isso fez com que o meu modelo não ficasse, né, tão bom para quando chegasse uma imagem ruim. Exato. Então, assim, eu precisei abrir, esperar mais um período de processo de matrícula, guardar todas as imagens, tanto as boas quanto as ruins, para Uhum. aí sim eu aumentar ali os meus dados de treino, para Certo. poder ter uma acurácia boa ali e na hora dos testes eles não ficarem tão ruins, porque ficou muito ruim, porque eu só tinha imagem boa para treinar. Entendi. E como que você aumentou esse sample, assim, esses exemplos? Você A gente coletou isso? usou, a gente usou uma técnica de augmentation, né, para gerar imagens rotacionadas, imagens com qualidade pior, qualidade melhor. A gente abriu o processo e passou a armazenar. A gente teve que esperar, não teve jeito. Eu tive que esperar um processo de matrícula acontecer e pegar todos os tipos de imagens que subiam e não só as boas. Isso Uhum. atrasou o projeto e a gente só conseguiu ver lá na frente, porque no início do projeto eu não tinha noção que no meu file server só ia ter imagens boas. E eu Entendi. só fui ver isso na hora que de fato eu fui pegar a imagem para tratar ela. E aí quando eu vi, pô, só que eu só tenho imagem boa, eu não tenho imagem ruim. Então eu Uhum. tive que esperar um período, então isso tudo você consegue antecipar. Sim. Dá uma olhada no teu dataset, ver se o teu dataset está bacana, está com uma quantidade, uma diversidade muito boa, para você que o seu modelo consiga ficar bom ali, né? Com uma acurácia bacana. Legal. Isso é muito importante, né? Acho que muitos Sim, projetos de machine learning tendem a falhar ou porque você só tem exemplos muito ruins ou porque você só tem exemplos muito bons, né? Eu acho sim. que o mais importante é a gente ter na nossa amostra de treinamento, principalmente, tipos vastos dos dados para que a gente consiga refletir o cenário real, né, Bruno? Uhum, Porque vai uhum. acontecer no momento de produção, o seu usuário vai entrar com um dado que ele está muito ruim, ou ele não reflete o que seu modelo está acostumado a treinar, isso é muito importante, né? Sim, sim. E quantidade, né? Quantidade também, eu Hoje acho você que tem técnica para aumentar, né, ali o modelo, mas ter uma quantidade real é bem melhor. sim, você comenta de dados sintéticos, por exemplo, né? Sim, Geração de dados sintéticos, sim. isso ajuda, mas não resolve, né? Exatamente. Ajuda, mas não resolve. Bacana. Legal, legal. Quais são as técnicas e algoritmos de machine learning, Bruno, que você mais utiliza para desenvolvimento desse tipo de sistema? Assim, foram aqueles lá que eu falei, né, que eu usei para classificação ResNet 50, Uhum, né, e na segmentação eu usei o ResNet 34 com PyTorch, né, fazendo ajuste fino ali no fine tuning, o AWS TextRact para fazer ali a parte do OCR, né, e a gente usou muito teste, muito teste. Eu mandava lotes de 1.000 para até chegar no número bom ali que meu modelo, meu lote de teste de 1.000, 1.500 de uma vez só que eu mandava, ele chegou a ter 10% só de erro ali. E aí uhum. depois eu fui analisando ali o que estava deixando passar, o que não estava, pegava, retreinava o modelo. Então, a parte dos testes para botar o modelo ali bem fino foi um trabalho muito grande, bem Sim, grande. legal. E aí, me fala uma coisa, assim, na hora que você fazia os testes em massa, você passava, igual comentou, 1.000 imagens e metrificava o erro deles. Como Uhum. que foi esse teste com o usuário? Você teve algum tipo de dificuldade para o usuário te ajudar a validar a solução? Não, esses testes foram todos internos, nossa equipe técnica ali mandando em lote, tá? Uhum, E aí para o usuário, eu já botei na tela do sistema dele. E aí pedi para ele olhar casos passados, né? uhum, Porque assim, quando ele entrar na tela de administração dele, ele tem uma coluninha nova e ali eu já passei, já chamei as APIs todas da AWS, já mostrei para ele ali se aquilo ali estava de acordo ou não com a IA. legal. Então, assim, se está aprovado pela IA, ele nem olhava.
Se não tivesse, ele me sinalizava. Então ele foi olhando ali, o usuário em si foi bem pouco, tá? Os meus testes em lote foram bem mais massivos e mais exaustivos do que o teste do usuário ali. Porque quando Claro, chegou para ele, já chegou já bacana. entendi. E aí você teve algum tipo, então, pelo visto, você não teve nenhum tipo de resistência, né? Do lado do Não, usuário para implantar a tecnologia. não, pelo contrário, eles adoraram, agradeceram, tirou um peso grande ali de um trabalho manual e chato de ser feito, né? E que, Uhum. tipo, não era uma coisa legal de você ficar fazendo no teu dia a dia, olhando documento por documento, e quando você pode ter algo ali que já te diga se aquele documento é aquele documento, se ele está legível, se ele não está legível, já faz um trabalho de recorte. Então, assim, se você tem hoje técnicas que te auxiliam nisso, não tem por que não usar, né? Muito bom. É porque eu pergunto isso porque em soluções de inteligência artificial, machine learning, as pessoas têm um medo de que essas tecnologias possam tomar o emprego delas, né? Uhum, uhum, Então, é muito comum, né, nesse tipo de área, você tentar implantar uma solução e você precisa de um apoio do usuário, e em alguns momentos o usuário se nega a te ajudar, ou ele sabota o projeto. Eu já vi casos uhum. assim, né? É, Então, no é. caso de você, você não teve esse problema, né? Por enquanto ainda não tive, não. Já participei de vários aqui, e pelo contrário, a galera aqui está bem animada. A gente chama empresas para fazer workshop. Por exemplo, semana que vem eu vou ter um de Copilot para entender aqui, porque a gente usa, nossos produtos são todos Microsoft, né? Uhum. Então, assim, eles estão sempre ali com a gente, trazendo coisas novas, e aí faz workshop para ganho de produtividade, né? Então, assim, Sim, o Copilot hoje eu posso gerar uma apresentação em PPT rápido. Posso pegar uma planilha Excel, mandar gerar gráfico, ele vai gerar, eu não vou ter que ficar ali manualmente. Então, assim, a galera gosta, ela não tem, ainda não estou legal. vendo resistência, né, quanto ao uso da IA ali no dia a dia. Pelo contrário, eles querem mesmo automatizar ao máximo, né, Uhum. trazer o CRM, tanto o Dynamics ali, a gente usava um sistema da IBM que era muito, dispendia muito tempo ali de customização. Então a gente trouxe o Dynamics para automatizar serviços de secretaria mesmo, de abertura de chamado. Então, Legal. assim, a galera que compra a ideia, por enquanto, ainda não achei nenhuma resistência. Que bom, cara. Acho que isso é importante demais, né? É, Ô Bruno, e me fala uma coisa, assim, você tem visto o apoio como que tá vindo esse apoio para a tecnologia, principalmente para a área de dados, né, e AI, que é a sua área? Como que tá vindo esse apoio? Esse apoio tá vindo do C-Level, tem um patrocínio, tem um interesse do pessoal de cima, assim, de C-Levels, dizendo, ó, precisamos usar mais soluções inteligentes, ou tá vindo de vocês? Vocês estão trazendo isso para a empresa como inovação e isso está entrando na companhia? eu vejo como um pouco de cada, né? Então, assim, Uhum, eu que estudo e estou sempre ali vendo as novidades, eu levo isso para minha gestora, né? E isso vem também muito de cima do presidente, que está sempre muito antenado ali com as novidades, é, os assuntos novos. Por exemplo, a gente usa o Salesforce. Eles têm o Einstein, que é a inteligência artificial dele. Então ele pergunta: e aí, o que que vocês estão usando do Einstein aí dentro da Salesforce? O que que vocês estão usando aí para trazer ganho de legal. produtividade, para fazer conversão de lead? Então, Uhum. assim, eles trazem e a gente, é uma bola dividida. Eu vejo como uma bola dividida. Legal, legal. E você tem visto que isso funciona mesmo, assim, né? Porque eu converso com muita gente e a maioria das pessoas que eu converso na área de dados, muitos reclamam de não ter tanto apoio, de não ter tanta iniciativa ou de não ter patrocínio para tocar projetos de dados. Você já passou por isso, talvez em outras oportunidades, outras empresas? Não, eu já passei até aqui dentro na questão assim, tipo, bem no início, né, alguns anos atrás, foi quando a gente contratou até um cientista de dados para trabalhar num projetinho aqui, onde a gente não tinha patrocínio e a gente não tinha dinheiro para gastar. Então, como é que a gente resolve? Ah, Uhum, vamos então fazer tudo open source. uhum, Procura aí o que, que tem de mercado open source para resolver isso, para resolver aquilo, e aí vai montando aí, e aí assim, vai funcionar, tá? Mas eu vejo como um trabalho braçal muito grande,
Uhum. E de repente, às vezes, compensa mais você ir para uma nuvem onde já tem ali algo pronto, né? Onde você consegue visualmente montar um pipeline de dados bacana, Sim. você tem segurança, né? Você tem ali o catálogo dos teus dados documentados bonitinho. Então, assim, é, eu tive um pouco dessa resistência lá atrás, mas por questões financeiras e que gastou-se um tempo muito grande para provar que a coisa funciona. É, quando a gente trouxe o cientista e pediu para ele fazer tudo on-premises ali. Então, e aí, por exemplo, hoje, como a gente está vendo ali, todo mundo está vendo, né? Uhum. Hoje, ontem, por exemplo, quem estava lá com a gente querendo fazer parceria era o Databricks. Então, Bacana. assim, a gente tem visto as grandes nuvens quererem, né, pegar a gente ali para estar fazendo uma POC, Uhum. para estar fazendo, usando os serviços dele, para estar pegando, né, uma partezinha ali da fatia de mercado, né, para eles. Então, Claro, assim, claro. eu vejo até a nuvem também querendo, né, a AWS, por exemplo, com os parceiros, eu acho que vocês também conseguem isso, que Uhum. é o que chamam de founding, né, para apoiar vocês a fazer POC. Então, Isso. assim, a gente usa bastante aqui com a Uhum. empresa que a gente tem parceira. Então, eu vejo como, sim, todo mundo está unido para um bem maior e comum ali. Se não Legal. tiver, fica difícil. Por exemplo, como é que eu vou chegar para um projeto e falar assim, olha só, para usar Databricks eu vou gastar, sei lá, 30, 100 mil reais por mês para Uhum. rodar um notebook num cluster pesado de. Não vou vender essa ideia. Sim. Entendeu? Não vou vender. Uhum. Então, assim, a gente primeiro faz prova de conceito dentro de casa, a gente monta ali as coisas que a gente, com o que a gente tem dentro de casa e depois a gente pensa em nuvem. A gente leva para uma, vê custo, leva para outra, procura parceria e assim Sim. vai. Incrível, muito bom, cara. E assim, pensando nesse sistema que você desenvolveu, esse que está em produção, né, de reconhecimento de documentos, você pode abrir sobre o custo disso, dessa solução ou não? O custo que eu levei para desenvolver ela O custo hoje em ou o cloud custo operacional? é o custo operacional para o modelo rodar. Cara, é centavos por chamada de API ali. Sério? É Incrível. bem, são centavos. Entendi. Então Que é hoje você. chamada de API. O Uhum, meu custo maior foi no início, com a consultoria desenvolvendo, né, o uhum, projeto, o custo do treinamento sim. dos modelos, e que ali precisou aumentar uma máquina para não perder muito tempo ali e tudo mais. Mas agora em produção é centavos de centavos ali as chamadas de API, Uhum. e é muito de boa. A gente nem pensa em trazer para dentro de casa porque não Não vale compensa. a pena, não vale a pena. Entendo. Muito legal, cara. Bacana. Bruno, entrando um pouco, voltando nesse produto ainda, cara, como que você garantiu a precisão e eficiência do sistema em diferentes cenários, com os diferentes tipos? Você comentou que você isolou, né, Uhum. documentos ali por tipo e criou modelos específicos, né? Mas já aconteceu o caso desse modelo perder a eficiência, perder performance? Até agora não, tá? Até agora não. O que a gente se preocupou ali foi muito na questão ali, né, da quantidade de arquivos que a gente ia conseguir para trabalhar Uhum, e mesmo usando o Data Augmentation ali para aumentar o conjunto de treinamento, a gente se preocupou muito nisso, mas o que mais garantiu ali a eficácia do modelo foram os testes que a gente fez. E aí a gente usa ali muito para avaliar, a gente usou a acurácia, né, a sim, precisão do modelo, o recall, o F1 score. A gente usou a combinação desses métodos de testes aí para poder avaliar o modelo como um todo ali, se ele estava atendendo a gente ou não. legal, cara. Pô, bacana, muito interessante. E me fala uma coisa, quais são as melhores práticas para treinar modelos de reconhecimento de documentos, especialmente quando se trata de dados sensíveis ou heterogêneos? A gente se preocupou com isso lá no início do projeto, então, por exemplo, hoje, quando a gente sobe a imagem, a gente precisa armazená-la lá no S3 para poder trabalhar ela, mas assim que a gente termina, a gente deleta.
Então ela não fica armazenada no S3, tá? Hum, Então a gente definiu isso como uma premissa ali do projeto por questões de segurança, até tudo bem que assim, a gente tem os três ambientes, desenvolvimento, homologação e produção. Na AWS ninguém tem acesso à produção, só a equipe uhum, de infra que publica, né, que faz o deploy lá. Mas mesmo assim, a gente resolveu apagar os arquivos de lá para não ter nenhum risco de alguém abrir e ver um documento que não deveria, né? entendi. E a questão da quantidade ali foi uma das coisas que a gente viu que era primordial para o modelo ficar bom, né? Porque Uhum, é uma diversidade muito grande e separar eles também, porque eu não teve casos de documentos uhum, que eles eram específicos para um tipo, né? Por exemplo, se a pessoa mora no exterior, ele tem que mandar um documento, mas só se ele mora no exterior eu tenho poucos. Então sim, esse modelo não ficou tão bom. sim. Então, aos poucos eu vou, né, aumentando ali ele, retreinando e deixando isso. Eu já não consegui entrar com esse modelo tão bom. Mas aí nisso já foi tudo conversado com a área de negócios para que eles também tivessem mais atenção nesses tipos de documento. Então a gente deixou tudo muito bem alinhado ali para ser um trabalho em conjunto. Muito bom, cara. Bruno, e sobre esses documentos, cara, você teria volumetria desse projeto hoje? Quantos documentos vocês classificam, reconhecem hoje, sei lá, por mês? Pra eu ter uma noção de grandeza mesmo, ordem de grandeza. Uns 30 mil mais ou menos. 30.000, muita coisa, cara. Caramba, muita coisa, muito documento. É, então o impacto, né? O impacto na produtividade dos profissionais agora ficou mais claro, assim. Sim. Absurdo que o trabalho que o pessoal tinha, né? Muita gente para ficar olhando documento por documento. É, e esse trabalho que você desenvolveu, todo esse escopo de desenvolvimento até entrada em produção, quanto tempo vocês gastaram para desenvolver isso, cara? Aproximadamente um ano e pouco. Um ano e pouco, né? Um projeto bem grande, É bacana. porque teve que dar uma parada ali, Uhum, não parou totalmente, né? Mas a gente teve que esperar um período de matrícula maior uhum, para poder pegar os documentos que não estavam, os ruins, né? Porque eu só tinha os bons. Então, num uhum, período ali, eu tive que esperar uma entrada maior de documentos. Teve também uma troca de documentos, saiu, se eu não me engano, o CPF, entrou a habilitação. Então, tiveram algumas mudançazinhas ali no decorrer do projeto que impactou um pouco no cronograma inicial, que se eu não me engano era de 8 meses, tá? Mas pô, passou pouca coisa. uhum, incrível. Mas é um projeto grande. Sem dúvida. E agora colhendo os frutos aí, né, do sistema em Sim, produção sim. e ajudando muito a companhia. E assim, talvez seja um dos primeiros, né? Vocês terão muito mais, né? Isso aqui Sim, sim, que é com interessante, certeza. porque eu vejo que um projeto de sucesso como esse, cara, ele abre portas para outros projetos, abre portas dentro da companhia para desenvolvimento de soluções inteligentes, né? Porque foi Uhum, um case de sucesso, então a sim, tendência é avançar cada vez mais. é. Bruno, para fechar, cara, quais conselhos você daria para empresas, né, que estão considerando adotar um sistema inteligente de reconhecimento de documentos, mas ainda estão nessa fase aí de planejamento? Quais os conselhos você teria para essa turma? Assim, dependendo do porte da empresa, né, talvez você utilizar produtos de mercado, que sempre vai ter. Então, assim, dá uma avaliada nos produtos de mercado que tem, ver se algum atende. Se Uhum, não atender, se elas são, se é passível de fazer alguma customização, né? De repente o custo é mais barato. O problema de você pegar um parceiro é que você fica amarrado a ele também, né? Você sim, fica ali preso a uma licença, a um licenciamento, a um valor mensal, né? Ou se você for uhum, adquirir o código já é um pouco mais caro. Então, isso tudo tem que ser avaliado, mas o que eu vejo de principal ali é você ter um parceiro que você escolha aí no mercado que te apoie na definição de arquitetura, definição de quais serviços você vai utilizar, qual nuvem você vai utilizar, se você vai botar dentro de casa, se você não vai. Tem que ter ali
o teu gestor ali, né, perto, acompanhando, sabendo tudo que está acontecendo, que problemas vão acontecer. Eu tive vários problemas que não foram previstos, né, no kickoff do projeto e no decorrer do projeto, a gente viu problemas ali que não estavam previstos, então o Uhum, teu gerente estando junto ali de você, estando ciente, isso é muito importante para ele saber o que está acontecendo. com Eu certeza. hoje ainda tenho problema de publicação, por exemplo, que eu estou alinhando ainda com a equipe de infra, como que a gente faz uma publicação de forma segura, né, de uma forma automatizada, Uhum. basicamente isso. Incrível, cara. Fantástico, muito bom. Bruno, quero agradecer sua participação aqui no DataCast. Muito obrigado aí, cara, de coração, por você ter topado, trazer um pouco do seu conhecimento, trazer um pouco do case aí de sucesso de Machine Learning. Muito obrigado mais uma vez. E dizer para a turma que está nos ouvindo ou que está assistindo aqui no YouTube, aqui na descrição, né? Tanto do Spotify ou no YouTube, tem o LinkedIn do Bruno. Então, caso vocês queiram entrar em contato, trocar uma ideia, conversar, chamar para um papo, enfim, fica aí o convite, né? O link dele tá aqui para vocês entrarem em contato. Mais uma vez, brigadão, Bruno. Valeu. Nada, eu que agradeço. Abraço. Um abraço.